STF avança para julgar Bolsonaro mesmo sem provas. A última trincheira da defesa contra uma farsa jurídica. O cerco contra o ex-presidente Jair Bolsonaro está se fechando, e não por causa de provas concretas, mas por pura vontade política. O Supremo Tribunal Federal, STF, já marcou o ritmo para a reta final do processo que acusa Bolsonaro e outros aliados de tramarem um suposto golpe de Estado. O detalhe? Nenhuma prova robusta foi apresentada. O que temos é um amontoado de ilações, contradições e testemunhos frágeis, costurados por delações que beiram o absurdo. A fase atual, das alegações finais, representa a última trincheira da defesa antes da sentença. A PGR já está com o prazo correndo. Na sequência, virá a manifestação de Mauro Cid, delator premiado e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Por fim, o próprio ex-presidente e seus aliados terão 15 dias para apresentar seus argumentos. Mas o que a defesa de Bolsonaro vai apresentar não é só uma contestação, é uma denúncia clara de como o processo está sendo conduzido com viés político e sem base factual. Onde estão as provas? Essa é a pergunta que ecoa nos bastidores da política, nos meios jurídicos e entre os milhões de brasileiros que ainda acreditam na justiça. Afinal, como julgar alguém sem provas? Bolsonaro não estava sequer no Brasil no fatídico 8 de janeiro de 2023, data usada como pilar da narrativa de tentativa de golpe. Apesar disso, setores da imprensa e parte do judiciário seguem tentando forçar uma narrativa de culpa. O documento chamado de Minuta do Golpe, tratado como prova central pela acusação, jamais foi assinado, protocolado ou mesmo levado a qualquer instância legal. O próprio professor Fábio Tavares Sobreira, referência no direito constitucional, classifica a tentativa de usar esse rascunho como um escárnio que compromete a credibilidade do processo penal. Um julgamento ou uma cassada? A sensação, para muitos juristas e especialistas em direito, é de que o julgamento não busca justiça, mas sim um bode expiatório. A estratégia da defesa é desmascarar a acusação, demonstrando a ausência de conduta típica, a inexistência de provas materiais e, principalmente, o caráter político da ação penal. Bolsonaro está sendo julgado, não por atos, mas por ideias. O processo caminha para se tornar um triste exemplo de como o Estado pode manipular estruturas jurídicas para perseguir um adversário político. A perseguição judicial que começou com o inquérito das fake news, agora ganha novo nome: tentativa de golpe. A minuta do golpe. Uma farsa em papel. Segundo a acusação, Bolsonaro teria editado uma suposta minuta de decreto para instaurar um estado de defesa. Mas essa minuta jamais foi anexada oficialmente ao processo. E por que não foi? Simples. Qualquer jurista sério reconheceria que o documento não tem validade alguma. A defesa de Anderson Torres, outro réu no processo, mostrou que a tal minuta pode ser encontrada na internet com uma simples busca no Google. Isso desmorona qualquer tentativa de usar o documento como prova secreta de conspiração. Estamos falando de um rascunho sem assinatura, sem data e sem qualquer eficácia legal. E é com base nisso que querem condenar um ex-presidente. A delação de Mauro Cid, frágil, contraditória e contaminada. Outro pilar da acusação é a delação de Mauro Cid. Mas essa delação está longe de ser confiável. Cid prestou mais de 10 depoimentos, mudando versões diversas vezes, entrando em contradição em acariações e negando fatos que depois foram provados tecnicamente. Em um exemplo claro, ele afirmou que não usou um perfil do Instagram para falar com advogados dos réus. A defesa de Bolsonaro provou que a conta, sim, estava ligada ao e-mail e ao telefone pessoal de Cid, dados confirmados pela Meta. Segundo o advogado Anderson Flexa, a delação está juridicamente contaminada por vícios insanáveis. Isso inclui o uso indevido de redes sociais, descumprimento de cláusulas do acordo e versões incompatíveis com os termos pactuados. Para Flexa, isso impõe a nulidade absoluta da colaboração e de tudo que dela decorre. A pressa de Moraes. Julgamento em plena recesso do STF. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes de manter o andamento do processo mesmo durante o recesso do STF, entre os dias 2 e 31 de julho. A justificativa? Um dos réus, o general Braga Neto, está preso, o que permitiria, segundo o regimento interno da Corte, a continuidade dos prazos. Curiosamente, a defesa de Braga Neto solicitou o dobro de prazo para entregar as alegações finais, citando a complexidade do processo e o volume de documentos. O pedido foi negado. Ou seja, a pressa de Moraes em empurrar o julgamento para setembro parece ser mais política do que jurídica. Um processo que ultrapassa os limites legais.
Para muitos juristas ouvidos por veículos independentes, o que está em jogo não é só a liberdade de Bolsonaro, mas a própria credibilidade do Estado democrático de direito. O processo, segundo esses especialistas, já ultrapassou a linha do aceitável e entrou em território perigoso, onde a justiça é usada como instrumento de guerra política. A defesa de Bolsonaro e dos demais réus deverá bater nessa tecla. A tentativa de colar o rótulo de organização criminosa aos aliados do ex-presidente é uma construção jurídica artificial, feita sob medida para gerar manchetes e alimentar a narrativa dominante. E depois das alegações? Depois da apresentação das alegações finais por todas as partes, os ministros da primeira turma do STF terão a missão de analisar os argumentos. Ainda não há prazo definido para isso. Mas o cenário já está desenhado. Uma disputa ferrenha entre duas narrativas, a da acusação que insiste em enxergar um golpe sem provas, e a da defesa que luta para provar que tudo não passa de uma grande armação. E você? Vai aceitar esse ataque à democracia? A pergunta que fica é: estamos assistindo a um julgamento técnico ou a um espetáculo montado para eliminar o principal nome da oposição brasileira? Será que um simples rascunho e uma delação furada vão ser suficientes para tentar apagar da história um presidente eleito por mais de 57 milhões de brasileiros? Se você é do tipo que gosta de estar sempre por dentro do que realmente acontece na política do Brasil e do mundo, sem filtro, sem rodeio, já se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui a verdade tem vez e voz.